Salve, 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 navegantes planetários! Eu sou Bru Buarque. E eu, Simone Sodré. Estamos no Desmistifica Podcast e juntas para desvendar os mistérios do ser, compartilhar com vocês ferramentas facilitadoras e informações que transformam a sua realidade na prática. Então fica com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e já deixa um like aí pra gente, que a gente se vê logo depois da vinheta. Solta aí, produção! E chega com a gente hoje que o tema é reconsagração do ventre. Hoje a gente está com uma convidada super especial Mega aqui, especial. Sexóloga, mentora de mulheres, idealizadora dessa técnica tão maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Roberta Struzani. Obrigada, muita gratidão de estar aqui. Roberta, é um prazer ter você aqui, um prazer te conhecer pessoalmente, já te sigo nas redes já faz um tempo e hoje, nossa, nós vamos falar desse tema maravilhoso e muitas vezes não difundido assim, né, na grande massa, e hoje a gente vai polêmico também, polêmico, e hoje nós vamos a fundo. A gente vai perguntar várias coisas assim que eu, por exemplo, não sei quase nada, né? Então, me fala um pouquinho como você começou, como você entrou nessa jornada, né? De compartilhar essa cura e esse saber para as mulheres. Na verdade, a Bru sabe, eu sempre estive nesse caminho, né? Eu nasci numa família que é mais alternativa e eu sempre fui fora da caixinha, né? Meus pais que aguentem e busquem ajuda, porque eu já nasci diferente. Hoje em dia, a gente tem um campo muito aberto para isso, nós temos muito acesso, mas não foi sempre assim. Então, eu sempre já tive essas anteninhas mais ligadonas nessa área e isso é o que eu me identifico, é o que me preenche. Então, eu acabei sempre buscando isso. Meu pai, sempre paizão, queria que eu fizesse faculdade, área acadêmica, e eu sabia exatamente o que eu queria. Então, mas foi maravilhoso. Então, eu acabei seguindo a fisioterapia, porque uma coisa era certa, eu queria cuidar de pessoas. E aí, depois, nesse cuidado de pessoas, eu percebia que eu iria lidar com doença. Eu não queria lidar com doença, eu queria lidar com saúde. Quando a pessoa alcança saúde do alta, né? Então, não é saúde. E aí, eu busquei, então, qual que é a área aqui dentro que eu vou lidar com essa energia de poder, de saúde, né? Essa energia toda. E aí encontrei a gestante, a obstetrícia. Então eu fui para Belo Horizonte fazer a pós-graduação em obstetrícia, uroginecologia, mastologia e já comecei a escrever para revistas muito cedo. Então, porque já era uma área diferente. Na fisioterapia uroginecológica já era pioneira aqui em São Paulo, só tinha eu e mais 3 na época, que faz 15 anos de carreira. E aí comecei a escrever pautas de ginecologia e fui levada para sexualidade. E como eu já estava nessa área alternativa da alquimia sexual, de toda essa área da sexualidade na parte energética, então eu comecei a trazer essa visão integrativa. E aí fui a pioneira em falar sobre isso no Brasil, então sempre teve muita alta, então sempre já tive muito público, e aí quando entrou a parte de redes sociais, então eu já fui ganhando mais seguidores, mas é complicado trabalhar, né, em redes sociais. Sim. A gente estava falando sobre isso antes, né, por detrás dos bastidores. Então, hoje eu tô me reinventando. O que aconteceu muito, eu já trabalhava com reconsagração do ventre, com Yoni Egg, eu, Roberta, e quando eu encontrei um caminho para alinhar tudo isso, eu fui muito levada para tudo isso, aí as coisas se fundiram e tomaram um caminho único, próprio, né? Começou a fluir. E hoje, depois de reconsagrar mais de 30 mil mulheres, eu vi a necessidade de estar passando adiante, porque hoje eu não dou mais conta de tudo isso. Então, hoje eu estou formando mulheres para atuar nessa área e dar continuidade a esse legado. Para poder multiplicar, né? Isso. Mas eu amo. Eu ia falar, mas a gente tá assim, né, falando da reconsagração, mas o que vem a ser
essa técnica de saúde para as mulheres, né? Uma saúde íntima para as mulheres. E aí você trouxe já essa integração com a energia. E o que é a reconsagração do ventre, Rô? Eu trabalho com essa parte a parte íntima, né? Também, a ginecologia natural, mas hoje eu tô focando muito mais na reconsagração, que é esse grande bom. A reconsagração do ventre, ela trabalha paralelamente a nossa intimidade, porque ela vem trabalhar as memórias celulares, a energia, essas memórias mesmo que ficam pairando e que movimentam os nossos comportamentos, as nossas escolhas, o nosso campo. Então, por exemplo, a gente fala bastante de Bert Helling, né? Então, quando a gente pensa em campo, né, constelação familiar, mas já se fala em campo mórfico em muitas outras ideologias, em muitas outras medicinas. Então, esse campo akáshico, né, esse campo que nos envolve, que registra todas as memórias da nossa vida, ele existe aqui, ele nos influencia e também existe as memórias celulares. Então, isso é muito certo, muito forte, que nós carregamos essa identidade das nossas ancestrais. E quando existe toda essa influência sobre nós somos regidos por essa influência e muitas vezes nós deixamos de fluir na nossa identidade pessoal, na nossa essência, de seguir a nossa missão de vida, o nosso propósito, porque existe essa influência muito grande. Então, é natural nós termos que limpar o nosso útero. Nós, mulheres, somos por natureza essa esponjinha, nós gestamos, né? Então, nós temos essa necessidade de nos limpar. Tanto é que as mulheres que tomam anticoncepcional vão se identificar que parece que às vezes a gente está mais cheia, nós vamos nos ficando baiacu, né? Lotada de memórias, a gente fica cheia literalmente. Sim. Por quê? Porque nós temos essa necessidade de nos esvaziarmos mês a mês. E aí a reconsagração do ventre, ela vem fazer essa limpeza por nós. E principalmente das memórias mais profundas que influenciam as nossas escolhas, os nossos comportamentos. E é incrível. Você acaba de fazer a reconsagração do ventre, você parece que acendeu alguma coisa. Parece que você sentiu um alívio. Parece que finalmente você começa a pensar alinhada com o seu ser. É como se todas essas influências que vêm da nossa genética, vêm das nossas ancestrais, de toda essa linhagem feminina, seria isso. Mas essas na célula seria também sobre as nossas experiências que a gente precisa, vamos colocar assim, às vezes, liberar. Igual o outono, deixar ir. E o útero, ele fica retendo essas experiências e informações. Isso, então funciona assim. Tudo que nós experienciamos na nossa vida, nós guardamos em memória celular. Nós imaginamos que nós guardamos memória, até quando a gente vai pensar, a gente coloca a mão na cabeça, né? Imaginando que todos os pensamentos, lembranças vêm da nossa cabeça. Só que nós registramos nos músculos do nosso corpo. E quando se trata do útero, do feminino, ele registra muita memória. Por si só, a metafísica e a função do útero é guardar. Ele é o órgão mais complacente que existe no nosso corpo. A função dele é criar e guardar. Então, metafisicamente, ele também vai agir dentro dessa função. Ele vai retendo, vai guardando e vai criando, né? E a mulher é ótima, né? Em criar coisas e se iludir. Então, nós precisamos estar limpando ele. O que o útero, então, ele guarda? Ele vai guardar a nossa identidade pessoal. Quem a Simone ela nasceu para ser, quando ela tá lá meditando, quando ela se conecta com os mentores dela, ela parece que sente que agora eu tô no meu eixo, agora parece que eu tenho até mais autoconfiança, não é, Cê? Sim. E quando você vai se perdendo no meio do caminho e se deixando levar, porque tem várias informações aqui. Quando você não rege, quando você não pega as rédeas da tua vida, todas essas informações vão te reger. Sim. E aí, o quanto que você tá desconecta da tua essência e deixando que toda essa memória domine a tua vida. Então, essa é a principal função que o nosso útero vai reter, que é a nossa essência e o que atrapalha a nossa essência. Ou seja, a consagração, ela vai limpando todas essas interferências que a gente vai adquirindo de mãe, avós, tataravós, para que a gente consiga realmente enxergar a nossa missão, a nossa essência, é isso? Isso, perfeito, sim.
E aí, as pessoas costumam perguntar, por isso que é um assunto muito polêmico, né? As pessoas falam assim, mas Rô, você tá dizendo que eu só retenho memórias ruins? Não! Mas será que as memórias boas que nós retemos, todos os dons dos nossos ancestrais, todos os talentos, a gente tá conseguindo perpetuar? A gente tá conseguindo despertar? Se tá cheia de memória, primeiro vai precisar esvaziar essa memória. Sim. Pra gente começar a ver a casa limpa e a decoração que existe nessa casa. Você estava falando de decoração, eu tava pensando naquela coisa quando você tem que dar aquela repaginada no guarda-roupa, não é que você vai doar tudo, mas algumas peças já não cabem mais para aquele momento. Isso, você no guarda-roupa e tá à vontade, mas nossa, não tenho nada, o homem não entende nada, né? Fala assim, nossa, eu tô sem roupa, né? Não, é porque tá precisando organizar, a mesma coisa, perfeito. Você trouxe dentro da sua fala sobre o anticoncepcional, né? A gente abrindo esse adendo ao anticoncepcional, porque muitas vezes a mulher toma o anticoncepcional como forma também de cortar esse fluxo que é natural de limpeza da mulher, né? E isso faz com que as memórias, elas fiquem mais ainda retidas, como tanto na parte natural, da sexologia natural, quanto, né, da reconsagração do ventre. Qual que é esse olhar com o anticoncepcional? Ótimo, Bro. Gente, eu estudo muito isso, mas eu sou muito taurina, muito pé no chão. Então a gente não pode ser hipócrita, porque a gente sabe que a vida de uma criança que de repente vem aí muda tanto a nossa vida que é mais fácil lidar com a bagagem ancestral, né? Então nós precisamos do anticoncepcional muitas vezes, até porque, né? Lá vai eu falar de novo, né? A indústria farmacêutica não colabora, né? Pode cair matando, gente. Não colabora. E, então, por exemplo, o diafragma, que seria maravilhoso, que não tem anticoncepcionais, não tem hormônios sintéticos que nos afetam. O que eles fazem? Tiram do mercado. Tem motivo para tirar do mercado? Não tem. Mas eles tiram por quê? Porque não agrega, né? Então, nós não temos muitos recursos. E aí, obviamente, a mulher moderna precisa desse recurso. E aí, o que a gente faz? Pode continuar com o anticoncepcional, mas se atentar a esse movimento do teu corpo. Por exemplo, uma mulher quando tá com muita memória, o que acontece? Escape. Mesmo que tenha um anticoncepcional ali que tá afetando, ela tem escape. Por quê? Porque o teu corpo vai encontrar formas de se esvaziar. A menstruação, ele é esse esvaziar. Mas a reconsagração do ventre pode fazer isso pela mulher. A reconsagração do ventre não fui eu que criei. Eu adaptei, eu trouxe para a parte terapêutica e eu sou pioneira no Brasil em trazer essa técnica, mas ela é milenar. Ela já existiu em vários lugares do nosso planeta. E não tinham como ter acesso um lugar do outro. Então é tão necessário para nós mulheres nos esvaziarmos que foi criado por várias mulheres no mundo. E foi mantido, mesmo a nossa história passando por várias coisas, as mulheres foram mantendo de geração por geração como uma coisa muito sagrada que não pode se perder. Por quê? Porque nós mulheres temos essa necessidade profunda de nos esvaziar. Então, as mulheres que mantêm o anticoncepcional, estas mais ainda necessitam da reconsagração do ventre para ter esse paralelo. E, gente, é essa sensação, literalmente. Muda a vida. Eu tenho muitos relatos, eu tenho muitas mulheres que fazem para testar. Fala assim, eu não acredito, deixa eu testar isso aí. Eu falo assim, uau! Então, não importa, não precisa ter fé. Funciona com qualquer mulher. Funciona mesmo. De menstruar durante a reconsagração, de sentir cólica durante a menstruação. Bruce sabe, né? Isso funciona mesmo. Foi uma experiência, comentei com a Simone, né? Eu falei, fiquei muito feliz com o convite aceito, né? Eu falei, eu tive uma experiência há muito tempo atrás, mas foi uma experiência, assim, muito única, muito profunda mesmo, né, término de relacionamento, que inclusive é a pergunta que eu quero trazer aqui em pauta, porque quando a gente vai falar do ventre, do nosso útero, das relações, não tem como a gente não falar também desse relacionamento íntimo, e o que fica registrado, e os padrões que podem vir a repetir, né, que foi uma conversa que a gente teve, e quando a Rô fez em mim, foi uma cólica instantânea, absurda, a minha menstruação não estava no momento dela vir, ela veio e a gente fez o tratamento, e aí eu comentei porque foi uma coisa, eu peguei a Rô de surpresa,
né? E aí eu, não, vou fazer. Ela tava contando como que era, e aí a gente fez, foi fisicamente, o corpo sente, ele responde, dava pra sentir como se fosse energeticamente saindo muita coisa. Eu falei, gente, tava o negócio tem que começar a tomar conta, né? Nunca tinha feito a primeira vez. E aí tinha muita coisa, tanto da ancestralidade como da minha própria jornada. E aí eu lembro quando terminou, né, eu sentia muita dor, e ela falou, você precisa da obsidiana, que é o Yoni Egg, que aí é uma outra questão que a gente traz também aqui pra falar, que aí é depois, né, do tratamento, e aí veio o Yoni Egg, e aí eu lembro que a Rô falou assim, você precisa de uma obsidiana, mas eu não tenho agora. Então, peraí, eu vou... Aí a gente pôs o quartzo, porque eu tava com dor, e na hora que eu pôs o quartzo já deu aquela amenizada, era um quartzo verde, eu lembro dele, porque aí eu fui pra casa, a Rô falou, você tem que passar aqui e pegar comigo a obsidiana o quanto antes. Eu falei, ok. E aí eu fui pra casa, né? Quando eu chego em casa no dia seguinte, porque você fica, no dia seguinte quando eu acordo, eu, Rô, o quartzo saiu e ele quebrou. Olha o nível energético que tava. Ela corre aqui que eu consegui a obsidiana. Aí eu fui pegar contigo, fiquei um tempo e depois eu fiz o tratamento. E aí foi incrível, porque quebrou, voltou um pouco da dor e quando eu pus, parou. Nossa, era uma paz, era uma calma, assim. A gente não precisa acreditar realmente, prova física. Eu falei, incrível a gente poder compartilhar, porque não fazia mínima ideia. Mas aí agora retomando, aproveitando aí esse gancho, né, em relação a... Eu busquei no momento de muita dor no relacionamento, né? Então quando se quebrou um laço de um relacionamento que era muito forte, muito expressivo, e ao mesmo tempo eu vivi várias questões dentro desse relacionamento, tudo aquilo estava registrado em mim, na minha caixinha chamada útero, né? E como que é isso, né, dentro da reconsagração do ventre, assim, essas memórias? Nossa, perfeito, Bru, adorei o relato. E é como se fosse um programa lindo. E eu lembro bastante do seu caso, são muito casos, mas eu guardei bem o seu. Então, é como se fosse um programa mesmo, né? Então, quando a gente tem um relacionamento, e às vezes esse relacionamento que nós atraímos já vem do pai, a mãe, não exatamente igualzinho, mas se você vê, já são alguns traços, né? Pra gente poder realinhar esse sistema. E aí, a gente tá com um programa aqui. Então, repetiu a segunda vez o programa, repetiu a terceira vez o programa, mantém esse ciclo de repetição. Então, a gente precisa esvaziar, reprogramar. Então, a gente faz uma reprogramação celular. E aí limpou. Agora eu posso cocriar o que eu quiser. E os pensamentos mudam, a nossa forma de pensar. Tanto que eu recebo muito relato, principalmente no presencial, quando eu fazia bastante. As mulheres falavam assim, meu Deus, eu tô sentindo alguma coisa diferente. Nossa, eu tava tão apegada a ele, parece que eu não vejo mais nada. Teve, inclusive, uma vez que eu fiquei muito bitolada, porque eu tinha feito um término de um relacionamento. Acho que você chegou a conhecer ele. E aí, eu fiz a primeira reconsagração, não me esqueci ele. Aí eu falei assim, como assim? Eu confio tanto na minha técnica, gente, eu vejo tanta coisa. Como assim? Aí eu fiz a segunda vez e me esqueci. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu sou uma farsa. Ai, meu Deus! E aí... Em crise. Não tá funcionando comigo. Assim? E eu falo tanto, né? Bato o pé. Aí eu fiz a terceira reconsagração. E isso é muito importante. É muito legal essas coisas pra gente poder aprender, né? Porque eu confio, eu sei que funciona. Então, calma aí. Então, vamos entender essa dinâmica. E aí, a terceira vez que eu fiz, eu esqueci de tal forma que no dia seguinte eu tinha que ver ele. E aí, quando eu vi ele, eu falei assim... Meu Deus do céu, eu me apaixonei por essa criança. Gente, eu juro, a forma que eu via ele era diferente. A fisionomia parece que tinha mudado. Uau, é muito incrível. É incrível. É muito incrível quanto muda. Então, o que acontece? Quando a gente tem um relacionamento com alguém, imagina, gente, que o líquido, o fluido que sai do homem, ele tem a capacidade, ele tem lá o DNA... que pode se fecundar, você nascer com o olho claro do vô do cara. Olha só. Olha essa potência genética. Agora, vem cá. Tu acha que só vai ter a genética física? A característica física? Qual é o sentido disso? Não faz sentido. Não, a gente vai carregar toda a energia desse cara. Então...
quando a gente tem lá o relacionamento sexual Roberta, e relacionamento homoafetivo? Não existe esse encaixe, gente. Então, relacionamento homoafetivo tem essa questão emocional, tem essa complacência, até com sócia tem, né? Mas não é a mesma coisa que esse encaixe homem e mulher. Imagina que eles se fundem um no outro, vira um campo áurico só, né? Eles estão ali fundindo, parece Avatar, sabe? Conectou, plugou. Então, vai passar aqui toda essa energia, toda essa memória. Agora, imagina você tendo relações, que é um ritual, é uma ritualística ali, né? É um votinho sagrado. Então, imagina você tendo ali esse movimento o tempo todo, gera um vício. E o que acontece é que várias medicinas ancestrais falam, várias ideologias falam, que nós mantemos um fio astral. Um cordão energético. Isso, né? esse cordão energético. Então, esse fiozinho, ele vai continuar ali. E toda essa informação que foi passada para vocês já se pegaram, gente? Tem o trijeito da pessoa depois de muito tempo? Você tem um trejeito, um jeitinho, tipo, de mexer o olho, tipo, igualzinho aquela pessoa, né? Então, fica muito no nosso campo, aquela informação. O que acontece, então, mulheres que não arranjam homens, que tá bloqueado, olha isso. O que acontece? A gente vai carregando memória de várias pessoas que estão aqui. Somos nós que recebemos, gente. A descarga aqui, ó, vem pra gente, injetado em nós. Somos nós que recebemos, é isso. Essa é a verdade, essa é a natureza. Então, a gente vai ficando com várias informações. Quando nós nos colocamos ali na vitrine, né? Estou na pista, estou aqui disposta a ter um novo relacionamento, as pessoas não enxergam você. Elas vão enxergar você com essa mistura de toda essa informação que você trouxe. Então, vai ressoar essa vibração de várias misturas. E cá entre nós, nem sempre a gente atrai para nós relacionamentos que são de acordo com a nossa programação, com a nossa missão de vida, com os nossos valores. Muitas né? vezes tem relacionamentos que são repetições de padrões, né? E padrões não tão positivos. Isso, é uma evolução, né? Eu falo que amor é faculdade em Harvard, né? Então, a gente atrai muito disso. E aí, quando a gente vai passar essa informação no mundo, os homens, as mulheres, as pessoas não estão nos vendo. Elas estão vendo toda essa soma vibracional. Nossa. E aí, na mitologia de Afrodite, dizia assim: nas águas de uma cachoeira eu vou me banhar para que eu possa me entregar por inteira para o próximo amor que há de chegar. Ai, que Adorei! O que significa isso? Que enquanto eu não me limpo, eu não estou me entregando por inteira. A pessoa que tá me recebendo tá encontrando uma centelhinha ali de mim. Mas tá recebendo uma mistura de muita gente. E isso influencia o parceiro também, né? Sim. E outra coisa, quem que você vai atrair? É o parceiro que ressoa com você, Simone? Com a sua ideologia, com o que você busca? Não! É aquele parceiro que, de repente, tá vendo a tua camada mais grossa, que é toda essa mistura de um monte de gente. A minha cara de nojo. Eu tô pensando, assim, naquelas pessoas polvo andando, né? Porque se a gente pudesse ver os cordões, né? Pensa, assim, você conseguindo ver energeticamente uma pessoa que, às vezes, tem esse relacionamento com várias pessoas, não tem compromisso com ninguém, mas tem uma relação sexual e vai se conectando vários cabos, assim, né? E quanto mais você está identificada com isso, mais você vai buscar a zona de conforto que você está habituada, que é mais disso. Então, as mulheres, por carência, o que elas vão fazer? Vão ficando com o outro e vão buscando e vão ficando cada vez mais carente, vai ficando mais forte esse buraco, essa mazela. Por quê? Porque você está acostumada. Essa vibração já é habitual sua. Então, quando a gente limpa através da reconsagração do ventre, onde que fica? A gente é no ventre. Onde que vai? Já tá aqui. Vagina e ventre é uma coisa só foi classificado. Esse é o ventre, esse é a vagina. Mas se você for ver, é um só. Então, vai tudo pro ventre, que é o local da criação. Ou seja, o start de tudo, né? O início de tudo. E é um lugar que hoje, né, quando a gente fala do profanar, né, que você não cuida, você, né, às vezes, aquele fluido tá cheio de fluido, né, o negocinho tá ali, você vai. E aí, isso é como se, quando você fala de a pessoa se atrair pela energia, sei lá,
de uma outra pessoa que passou comigo, é como se isso criasse um espelho, uma barreira, algo desse gênero, e a pessoa já nem sabe mais do que realmente ela gosta dentro de uma relação, já tá tanta informação fora dos antepassados. Isso, tá vendo, gente? Bola de neve. Muita coisa, cara. E aí as pessoas ficam falando assim, mas Rô, é muito peso. Cara, mas se a mulher é um peso, quem é que carrega o filho? Quantas relações aí as mulheres estão criando filho sozinhos? Isso daí vocês não questionam? Por quê? Porque é visível. Agora as coisas que não são visíveis, as mulheres caem matando, ficam em cima, mas é a realidade. É mais fácil nós lidarmos com a realidade, nós sabermos que, olha, existe essa verdade. Vamos então lidar em cima dessa verdade? Poxa, se existe tudo isso interferindo, então, calma, gente, tem uma coisa aqui, tem uma técnica milenar que a gente pode usufruir. Então, ao invés de ter esse assunto polêmico, né, e ver pelo lado negativo que nós mulheres carregamos muita carga, o que nós podemos fazer com isso? Porque não é só muita carga, é tudo muito perfeito, muito sincrônico, é que nós estamos com muita carga, mas nós temos um potencial tão fantástico. Quando você limpa tudo isso, cara... Ai, não é à toa que eu trabalho com mulher. É lindo. O nosso poder, assim, juntas, o nosso poder, gente, é o que eu vejo as mulheres fazendo, sabe? Dentro de uma imersão, mulheres juntas, o quanto elas despertam a Kundalini, assim, sem você, sabe? É muito fácil. Então, nossa, tanta coisa, tanto acesso. Então, nós mulheres temos o poder. E aí, quando nós nos limpamos disso tudo, quando a gente toma consciência que existe tudo isso... É maravilhoso. Aí vem o outro lado, aí vem essa iluminação, essa evolução, esse processo. E dentro desse processo da reconsagração do ventre, Rô, eu aqui comentei um pouco, né, sobre a experiência física, mas o que você trabalha energeticamente, a própria Yoni Egg, no qual eu comentei, para trazer um pouquinho mais de informação, que a Simone estava super, né, isso, falando eu queria sobre voltar um pouquinho, porque assim, você já teve a experiência com o Yoni Egg, mas tem muita gente que nunca ouviu falar, né? E eu não sei como proceder, como fazer, como praticar, o que é. Explica um pouquinho mais detalhadamente, por favor. A Yoni Egg, ela encontra muita gente, né? Então, as mulheres que recebem a Yoni Egg, parece que sempre é um chamado. O Yoni é um cristal, é um ovinho de cristal, isso, né? Isso, Yoni é um ovinho de cristal, a gente até tem aqui, mas a gente iria sair do cenário, né? Mas ela é um ovinho de cristal e ela tem um formato de ovo justamente para respeitar a nossa anatomia. Então, e também por toda a ideologia, todo o significado que é o ovo, que é esse nascimento e tudo. Os cristais, eles têm minerais. E cada minério, ele carrega um campo vibracional e também, não por um acaso, lindamente, essa natureza faz com que o mesmo minério, ele trabalhe significados, características que se assemelham com o que esse mineral vai trabalhar no nosso corpo. Por exemplo, então o ferro, se a gente não tem, a gente fica anêmica, ou se a gente fica super cansada, indisposta, e o ferro vai trazer a cor avermelhada da pedra. E, consequentemente, vai trabalhar o quê? A disposição, o aterramento. Então, o manganês, por exemplo, o manganês ele vai trazer a cor mais rosada nas pedras. E o manganês, por sua vez, trabalha o quê? As emoções. E o rosa é o quê? O amor. Então, é tudo uma sincronicidade perfeita. Quando você coloca o Yoni Egg dentro do teu canal vaginal, gente, imagina que os nossos chakras, eles ficam tudo aqui. E o chakra coronário atravessa o nosso corpo e o básico também. Então, a gente tem uma haste aqui que vai dos céus ao chão. E aí, a gente pega um cristal que já é parte da Terra, um presente que vem lá das camadas mais profundas e vai subindo como se fosse um presente dado, divino pra gente. E aí, nós colocamos esses cristais no meio do chakra que nos liga dos céus à Terra. Ai, que lindo. E aí, esses minérios, eles acabam caindo na nossa corrente sanguínea. Quando você precisa que alguma coisa caia rápido na sua corrente sanguínea, onde você vai colocar? Na mucosa, não é? Sim. Debaixo da língua. Sublingual. Lá dentro tem o quê?
Mucosa. Então, é rápido. Os minerais caem na nossa corrente sanguínea e agem rápido. E também tem esse campo vibracional. Por exemplo, uma vez eu fiz um photokirlia, eu ainda não trabalhava com isso, era super novinha, já tive iniciação bem cedo. Eu tava numa magia cabalística que eu fazia, e com um mago maravilhoso. E aí a gente fez um photokirlia. E aí o meu campo áurico tava incrível. Nossa, destoava de todo mundo. E tinha pessoas que, cá entre nós, né, baixo o meu ego, eram muito melhores do que eu. Então eu peguei o meu campo áurico ali tava tão reluzente. Aí eu falei assim, calma aí, Vani, vou dar uma olhadinha, vou ali no banheiro, você já faz de novo? E tirei a Yoni Egg. E aí o meu campo era outro. O que isso me fez crer? Que a Yoni Egg, ela forma esse campo aqui em nós, porque ela tá dentro do nosso campo. E quando a gente acaba de colocar a Yoni Egg, como é que funciona na prática? Então, por exemplo, eu coloco um quartzo verde, eu trabalho a cura e eu começo a ter vários insights como se eu tivesse tomado ayahuasca. Sabe aqueles insights que, nossa, isso, nossa, aquilo? Então eu passo o dia tendo insights e as coisas vão tendo mais coerência. Nossa, eu tô seguindo esse caminho. Cara, nossa, faz muito sentido. Então, tudo vai se iluminando. Se eu uso, por exemplo, como eu convenci a minha equipe de lançar o curso de Yoni Egg terapia, que eu bati o pé, não, é muito místico, não. E aí, como eu convenci eles? A gente foi gravar o curso, que inclusive não foi lançado, porque uma outra mulher acessou o campo, e aí eles falaram assim, não, a gente não vai lançar, porque é a mesma coisa. Eu falei assim, gente, mas é isso, tá tudo aqui no campo, não, a gente não vai lançar, enfim. Mas quando a gente tava lá e eu tava decorando um textão desse tamanho, eu sou muito avoada, tenho TDAH. E aí, eu ficava tudo assim, aí eu colocava Yoni Egg jaspe vermelha, e aí eu ficava tão focada que eu via a bateria que tava acabando, eu conseguia falar tudo, eu percebia, olha, apareceu barulho aqui, vê se não pegou na câmera, e nossa, um foco assim. Uau. E aí, depois nos intervalos, como era muita coisa, eu tirava jaspe e colocava um quartzo azul pra esparecer. Às vezes esqueci o quartzo azul, aí eu ficava meio... Aí a Dani do outro lado falava assim, Rô, você não tá com quartzo azul? Nossa, tô! Aí ela falou assim, e foi 3 dias assim, eles sabiam qual Yoni Egg que eu tava usando por conta das características que eu trazia. E aí eles falaram... Eu tô pensando em andar com o meu esposo. Eu também. Isso! Pensei assim, 7 chakras. Eu vou usar qual? Isso. E aí eles cancelaram esse curso e lançaram o Yoni Egg. Porque eles falaram assim, meu Deus, o mundo precisa disso. Sim. Então você tem um curso de Yoni Egg. Tem, mas aí a gente desfez essa sociedade. E aí ela foi pra França, o outro foi pro Rio. E aí esse curso tava muito... eu tava muito diferente, que eu sou um camaleão, eu mudo muito. Conheço, e assim, aí... a pessoa aparece no programa assim, totalmente diferente. Então a gente decidiu não colocar esse no ar e gravar mais um novo. Então hoje tem a gravação, mas a a gente vai gravar um novo. Tá muito diferente. Aí você conta pra gente, Mas eu dou bastante ao vivo. Isso. O canal da Rô, o seu canal tá como? É Roberta Struzani Oficial. Roberta Struzani Oficial, no Instagram, né? Isso, no Instagram. Então, já sigam aí a Rô, mas eu vou deixar também aqui na legenda pra facilitar, porque o Struzani, às vezes a gente não pega. Mas conta pra mim, Rô, então assim, eu já tava curiosa com esse negócio dos Yoni Eggs, eu falei, gente, tipo, eu vou pra algum lugar, aquela proteção, porque, tem hora que dependendo pra onde eu vou, eu sinto tanto uma energia sair, quanto uma energia entrar, né? Eu tenho muito isso, e assim, eu tenho essa questão também, dependendo da roupa que eu tô, fico mais tranquila, mais à vontade, né? Então dá pra você usar o Yoni Egg de forma muito didática, assim. Sim. Então eu tô precisando, no momento assim, tem algum momento que você fala, cara, não é legal você usar o Yoni Egg. Tem, aí, por exemplo, durante o sexo, se você utiliza o seu Yoni Egg, que você usa habitualmente com a pessoa parceira, inclusive experiência própria, o cara fica assim, ó, um monstrinho. Por quê? Porque existe um processo de difusão, de um meio mais concentrado para o menos concentrado. A física vai agir ali também, gente. Então, se a pedra tá concentrando toda a energia que ela tira de você, todo o trabalho de cura que ela tá fazendo no teu campo, e aí a pessoa coloca, né, o falo ali encostado com essa pedra, o que vai acontecer? De um meio mais concentrado para o menos concentrado e vai tudo para ele. E não foi só a minha experiência. Tanto é que meu ex não deixava mais nem usar obsidiana. E aí...
Também tive outras experiências de mulheres que o falo dele inchou. Então, muitas coisas acontecem. Realmente não pode usar Yoni Egg do seu trabalho terapêutico na relação sexual. Mas vocês podem programar uma Yoni Egg única para a relação sexual de vocês. E é claro que a Yoni Egg, ela ajuda muito. Ela literalmente parece um comprimido que você toma para cada coisa. Cada coisa que você precisa tem uma Yoni Egg. Então, a gente acaba viciando, a gente acaba usando isso como muleta. E não, ela tem que ser igual, por exemplo, um remédio psiquiátrico que você vai tomar. Tem, né? As Isso, dosagem. certas. E você vai tomar para quê? Para que você aprender a ter aquela calma, não para depender daquilo. Então, você precisa ter esse discernimento de não ficar usando Yoni Egg o tempo todo. Não que eu não esteja usando agora, mas... Vou usar uma Yoni Egg. Porque eu lembro quando a gente passou depois, né, que foi a Yoni, a gente usou como um medicamento mesmo de cura, né? E aí teve o quartzo verde, que foi impressionante ter quebrado, né? Pra você ver como tava a situação, tava abiçada. Aí depois a gente pôs a obsidiana. E depois eu fiquei um tempo com a obsidiana menor, depois a gente pôs o quartzo rosa. Isso. E assim, a sensação do corpo de sentir a troca de energia entre um e outro é física, é tátil, né? Então, assim, também existe algumas combinações. Existe ali o mineral puro e existe umas combinações que foi mais ou menos o que você me passou, né? Inclusive, existe a possibilidade de você usar 2 Yoni Eggs juntas para ela fazer uma programação completamente diferente. Então, por exemplo, se você tem vários padrões no relacionamento, no amor, você pode usar uma obsidiana junto com quartzo rosa, porque ele vai entender qual que é esse trabalho, você programa as duas juntas e ela faz um outro trabalho, completamente diferente. Aí a alquimia entre... Isso é uma alquimia. Isso. Entre os minerais. E aí, fazendo essa reconsagração do ventre, principalmente quando a gente percebe que está havendo uma repetição de padrão dentro do relacionamento, a gente consegue quebrar através da reconsagração do ventre, isso. Porque a gente faz uma... O que acontece? Como eu me comunico com você? Falando português, porque a nossa língua é o português. Então, a gente fala assim, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, as memórias que estão guardadas no nosso útero, não é na mesma linguagem que nós nos falamos. Então, a reconsagração do ventre, ela vai agir dentro da linguagem metafórica. Então, por isso que as mulheres sentem a contração uterina, porque eu começo a mandar sinais e comandos para ela ativar estas memórias celulares. Por que uma pessoa, por exemplo, sem fazer tratamento de câncer, se cura do câncer? Porque ela reprogramou essas memórias celulares. Deepak Chopra, por exemplo, ele foi muito fundo nisso. Ele queria entender o câncer. Por que algumas pessoas se curam sem fazer nada e outras mesmo fazendo não se curam? E aí ele foi lá, digamos que ele pegou o útero. Então ele pegou o útero e ele observou. Nossa, olha, tem essas memórias celulares, ok? O movimento é assim, assim. E aí, quando retirou o útero, as mesmas informações, os mesmos elétrons que compunham ali a memória celular continuavam naquele local. Então, a mulher que perde o útero também precisa fazer a reconsagração do ventre, porque a memória celular não está no útero, ela está no espaço vazio aonde fica o útero. Aquela massa não está compondo a memória celular. A memória celular continua ali mesmo quando se retira o órgão. Então, é isso. É neste campo que tá ali os elétrons. Então, por exemplo, o que nos diferencia? Imagina, gente, que a matéria ela tem 118 componentes, né? Tem ali 118 possibilidades de matérias para a gente poder compor alguma coisa. Como que pode ter tanta variedade? Gente, como que existe tanta variedade, sendo que só existe uma limitação de 118 componentes? Então, e do que é feito isso se você vai mais a fundo? De partículas. Essas partículas são amorfas, elas não são diferentes. Olha lá no microscópio, é tudo igual. Como é que eu posso ser tão diferente de você? Como é que um animal pode ser tão diferente do outro? O que diferencia o céu do mar? Né? É tudo partícula, são tudo partículas. Então, aonde que eu cheguei? Na conclusão de que é essa memória celular.
é o nosso DNA, é a informação que a gente carrega que diferencia o que a gente precisa fazer para transformar a nossa vida. Então, quando a gente reprograma, quando a gente trabalha com essa epigenética e reprograma a nossa memória celular, nós temos liberdade, então, de ser o que nós quisermos ser. Sim. Então, quando você faz a reconsagração do ventre, você trabalha com uma reprogramação celular. Isso. Que tem um momento que ela fica tipo uma alquimia, uma bruxinha mexendo. E você vai sentindo o corpo respondendo, né? Então, ali você está numa conversa dentro de um campo. Isso. E ali você está dando comandos para que essa informação ela se transforme numa nova... num novo programa, vamos colocar assim. Isso. Então, são informações, são símbolos. Então, mesmo online, por exemplo, eu fiz com você presencial. Então, eu movimentei o teu corpo, eu mexi no teu campo áurico, né? A gente vai mexendo tudo ali. Eu entro na mesma sintonia que você. E aí, quando eu mexo no seu campo áurico e eu tô na mesma sinergia que você, eu consigo manipular o seu plasma, né? Agora, e online? Online é só essas linguagens metafóricas. Então, por exemplo, quando você sonha, Bru, seus sonhos fazem sentido? Não é tudo meio sem pé nem cabeça, né? E não é a forma que o nosso subconsciente está encontrando de nos curar, de nos trazer de volta para aquilo que precisa ser trabalhado, de passar mensagens. Então é assim que o subconsciente funciona. E é assim que a reconsagração do ventre vai funcionar. É você imergindo num lago negro, onde você não consegue ver nada. É a gente indo para uma caverna. É vazio, realmente. Isso. Então, toda essa linguagem, o seu inconsciente sabe que você está indo para o teu útero. E aí você vai imergindo e vai se aprofundando nessas memórias que estão ali dentro. E aí eu falo, agora esvazia. Agora reprograma. Agora você vai ver isso. Agora você vai ressignificar. Agora não é mais isso. E o nosso inconsciente é comprovadamente, ele não vive o passado. É tudo presente. Então, se eu falar pra ele, aquilo que existiu no passado não existe mais, não foi desse jeito, foi desse aqui, ok. É um novo programa. Reprogramei. É um novo programa. Então, eu não arco mais com as consequências disso. Quando eu falo, eu honro as minhas ancestrais, mas eu não preciso honrar com os mesmos problemas que vocês passaram, com as mesmas dores que vocês enfrentaram. Eu honro vocês, eu amo vocês através da conquista do que vocês não conquistaram. Eu faço por mim e por vocês muito mais. Eu vou ser feliz no amor por mim e por vocês, libertando vocês e os próximos que virão. Então, a gente está reprogramando, lidando com a mesma situação que o nosso programa faz, só que agora modificando para o lado positivo. E isso tudo dentro dessa onda teta, né? Dentro desse momento onde a pessoa realmente está receptiva para receber esse programa e falando na linguagem do útero. Sim. Porque é uma reconexão, né? Então, Isso. quando a gente está trabalhando nessas ondas teta, é quando a gente baixa todas as nossas barreiras e realmente consegue acessar todas essas memórias ancestrais que estão aqui, né? Sim. E uma coisa que, de tudo que você está falando, é que existem não só a reconsagração do ventre com o Ione, mas também existem outras maneiras, não tem? Como ervas, flores, tem toda essas vertentes, não tem? Ou é só Sim. com o Ione Egg e com essa reprogramação? Na verdade, a reconsagração não é feita com a Ione Egg. A reconsagração, ela é feita só nessa programação mental, né? E a Ione Egg, ela não precisa estar vinculada. Você pode dar continuidade depois com a Ione Egg, formas mais comportamentais na sua rotina, ou não. Então, e você ainda, se você, por exemplo, se você já usa o seu Ione Egg, se você já tem a Ione Egg, né? E você vai fazer a reconsagração do ventre agora, você pode usar o Ione Egg junto para potencializar esse efeito. Mas são duas coisas distintas. Agora, por exemplo, essas outras técnicas, normalmente, elas trabalham com energização do nosso útero. Então, por exemplo, bênção do útero, abençoa o nosso útero, né? Foi criado recentemente.
A vaporização do útero, uma técnica indígena, trabalha com as ervas tanto na sua potência energética, fitoenergética, quanto fitoterapêutica. Então, por exemplo, se você coloca pétalas de rosa, ela vai fazer uma distringência, fica apertadinha. Né? Então, de repente, dicas! Então, ela também trabalha com a parte fitoterápica, mas você tá vendo, é bem diferente. Sim. Mas, nossa, maravilhoso, a sensação do quentinho. Se você, por exemplo, fizer uma mentalização junto com uma vaporização uterina, nossa, você vai longe. As pessoas não fazem ideia da potência que é uma vaporização uterina. Mas são coisas distintas. A reconsagração do ventre, como ela é milenar e foi uma das poucas técnicas do feminino que perduraram por milênios, imagina a potência que não tem de várias das nossas ancestrais por milênios de anos no mundo inteiro, realizando a mesma técnica que a gente está realizando agora. Então, a gente ativa um campo de muito poder. E aí é de limpeza. Mas a reconsagração, além de fazer a limpeza, ela cocria. Porque, vamos lá, qual que é a maior chaga existencial da humanidade? Coletivamente. Para onde nós vamos? De onde nós viemos? Né? Sim. A gente não tem certeza para onde a gente vai, a não ser quando a gente for, né? Mas nós sabemos exatamente de onde nós viemos. Do útero, né? Todos viemos do útero. Então, a gente tem aqui um grande poder, um potencial de criação gigante, um potencial de co-criar qualquer coisa na nossa vida. Toda criação, todo poder de criação está no útero. Se nós esvaziarmos das memórias nocivas, a gente tem aqui a matéria-prima, a matriz de co-criar qualquer coisa na nossa vida. O que nos limita de criar algo novo? As crenças de que a gente não pode, né? De que, poxa, eu vou honrar a pobreza da minha família. Se minha mãe não foi feliz no amor, quem sou eu para ser feliz no amor? Etc, etc, etc. Quando você limpa isso, pronto. É um vazio aqui, um novo mundo. Isso. Né? Que lindo. E forte, né? E forte. E aí eu vejo até essa questão da vaporização tudo como algo complementar. Fazer a reconsagração, você limpa e depois você cuida bonitinho, né? Já que é um portal tão poderoso. E em relação a essa limpeza, me veio muito essa questão, por exemplo, dessas memórias, né? Às vezes abusos na infância ou alguma questão da sexualidade ainda quando muito jovem. Isso você também consegue, porque isso fere a mulher de uma forma muito profunda, mexe com a personalidade de quem ela vai ser no mundo. Quando ela encontra dentro da reconsagração essa limpeza emocionalmente dentro ali da memória dela, né? Isso consegue ser retirado? Sim. Então isso é muito interessante. E eu pauto esse assunto de uma forma muito delicada, porque imagina a mulher, eu falar para a mulher, olha, você precisa fazer a reconsagração no ventre para você se libertar disso, sendo que é um peso tão grande. Mas como que acontece? Então, quando a gente tem alguma situação que nós precisamos trabalhar, nós trabalhamos essa situação aqui na nossa mente. Por exemplo, a gente vai para terapia, a gente conversa a respeito daquilo, a gente reformula, desabafa, né? Tira de dentro, coloca para fora, trabalha emocionalmente com isso, mas a memória celular continua ali. Sim. Então, quando nós fazemos a limpeza dessa memória celular, a sensação de alívio é muito maior. Claro que você não vai ter uma amnésia, você vai esquecer dessa ocasião. Só que aquilo não impacta mais tanto em você. Sim. Você não se identifica mais com aquilo, porque aquilo não tá mais conversando, não tá mais fazendo sinapse com você. Foi apagado. Então você sabe que aconteceu, mas tipo, passou. Você ressignifica, isso, né? Não tem mais aquele peso. Tudo que você retira da memória celular não tem mais peso para você. E essa memória celular, gente, ela é tão séria que eu vou contar aqui uma pesquisa científica. Fizeram um teste com ratinhos de laboratório. Então, eles pegaram um rato de laboratório e colocaram lá um alimento com cheiro adocicado. Cada vez que esse ratinho ia pegar esse alimento, ele levava um choque. Aí, o que aconteceu? Ele começou a primeira, segunda, terceira vez, ele continuava indo atrás, porque eles gostam de doce, mas depois na quarta vez, ele já ativava esse choque no cérebro, ativado as mesmas partes que ele tinha tomado choque mesmo sem tomar, e ele começou a ter repulsa do doce. Gente, o quanto que isso não dá para atrelar com a reconsagração do ventre, com o amor, né? Com a repulsa que nós temos de tantas coisas, a gente acaba criando padrões. E aí o que aconteceu?
além de acontecer tudo isso, dele já ativar as partes do cérebro, mesmo sem tomar choque, os filhos deles já vieram com repulsa do doce. Os netos vieram com repulsa do doce. E quando eles sentiam o cheiro do adocicado, era ativado partes do cérebro como se tivesse tomado choque. Bingo! Nós temos aqui a comprovação de que as nossas memórias ancestrais refletem nos nossos comportamentos. Girafa, por exemplo, não tinha pescoço grande, mas de tanto tentar alcançar o alimento, foi ficando grande. Foi uma girafa só que fez isso e alongou do começo ao fim? Não, foi geração em geração. Então, nós vamos trazendo essa ancestralidade. E na prática, olha só, vou contar 2 relatos aqui. Ou um só, se tiver pouco tempo. Mas olha só, a gente... eu recebo muitos relatos. Gente, alguns até esqueço e a equipe vai falando. Você lembra daquela história? Eu falo assim, não, me conta. Nossa, lembrei, que incrível. Mas esses é muito marcante. Então, uma mulher, ela era homoafetiva, mas ela falou assim, Rô, eu tenho desejo por homem, mas também tenho repulsa por eles. Então, eu tenho certeza que eu sofri um abuso e eu apaguei da minha memória. Eu quero fazer a reconsagração do ventre para mim relembrar e superar isso. E aí ela fez a reconsagração do ventre, ela viu a avó sendo abusada na cozinha pelo tio, e aí, ou pelo primo, e aí ela via os detalhes do azulejo na cozinha, gente, da avó. E a avó ainda viva, ela saiu da reconsagração no ventre, foi atrás da avó e falou assim, vó, é isso, isso e isso. E a avó caiu em prantos porque nunca tinha contado isso pra ninguém. A avó realmente tinha sofrido um abuso e ela tinha isso na memória dela, por isso que ela tinha repulsa de homem. E aí, um dia depois, ela foi viajar. Olha como a vida é uma sincronicidade perfeita, gente. Ela já estava com essa viagem programada. No dia seguinte, ela foi viajar para casa de um primo, perdeu a virgindade com esse primo. E olha também, família e família. Caramba. Olha a cura no coletivo. E essa avó, quando ela pôde desabafar disso, você acha que não teve cura também? Com certeza. Olha que lindo isso, mas olha como é forte essa programação. Agora, olha essa outra história. Uma mulher, ela estava fazendo reconsagração no ventre, inclusive foi ao vivo, gravado, e eu tenho essa mulher falando no vídeo isso. Ela falou assim, Rô, eu visualizei muito uma lembrança que eu sempre tenho, que sempre me vem à tona, que é eu dentro de uma caixa d'água, brincando como se fosse uma piscina, e meu pai me bate com cinta sem parar. E minha mãe fica só olhando e não faz nada. E eu tenho até hoje um rancinho da minha mãe por conta dessa cena. E venho tanto na reconsagração do ventre, que depois da reconsagração, o que eu faço, gente? É muito comum depois da reconsagração ter um movimento de ir em algum lugar. Vai. É continuação. E aí, eu tive um movimento, então, de ir até a casa da minha mãe para poder conversar com ela, contar para ela isso que eu nunca contei. Quando ela conta para a mãe fica perplexa e fala, filha, aonde você estava? Ué, mãe, tava numa caixa d'água, brincando, e eu vi o papai me batendo e você olhando sem fazer nada. Filha, essa casa foi a casa que eu morei quando era criança. O teu vô me batia sem parar e a tua avó me olhava sem fazer nada, falar nada. E eu maltratei a tua avó a vida inteira por conta disso. E agora eu sinto você sempre distante de mim e eu não sei porquê. Eu passei pela mesma coisa na pele do que eu fiz com a tua avó. Caramba. E então foi uma cura coletiva. Gente, quantas coisas então a gente age como se fosse nosso. Sim. Elas lembravam como se fossem elas. Sim. Vira uma verdade, você se identifica com essa história, você compra né? como verdade absoluta da sua vida. E quantas coisas a gente não compra que a nossa memória, pelo nosso subconsciente, por defesa, não apaga. E a gente já não sabe nem aonde é a raiz. E quão a gente está distante de nós mesmos, né? Porque aí você precisa ir tirando esse monte de características. Até talvez algumas situações que lá no passado a gente podia não achar como um abuso, não podia achar que não era uma certa agressividade de algum padrão, e que hoje a gente tem essa consciência, mas que a gente já carrega conosco, e muitos que a gente carrega a imitação, mas não sabe nem de onde veio a fonte. Isso, né? Porque alguns impulsos que a gente tem, não sabe de onde vem, olha aí. Eu, por exemplo, tive memórias desde criança de vidas passadas, né? Depois de eu experienciar tanta coisa assim na reconsagração no ventre, eu me questiono, será que fui eu mesmo?
ou de repente eu lembro de questões que as minhas ancestrais passaram. Então, essa coisa de crer ou não crer em vidas passadas, eu sou neutra, gente. Eu não creio mais em nada. Só vou. Não sei se é vida passada, se são versões... Não se são versões das minhas ancestrais que estão em mim. Eu sou uma continuidade delas. Então, essas formas poéticas, essas frases poéticas, né? Eu sou continuação das minhas ancestrais. É literalmente isso. A nossa evolução humana, ela é tão perfeita que se você for pensar, tipo, poxa, eu tô tendo que arcar com coisas que nem fui eu que vivi, é injusto. Agora, se você for pensar no coletivo, é assim que vai alinhando toda a linhagem. E o quanto você é um ponto de liberação. Isso. A cura de um é a cura de todos. É assim mesmo. Tanto é que quando uma pessoa faz a reconsagração do ventre, é muito natural que as pessoas que vivem no mesmo núcleo familiar, ou dentro, por exemplo, no trabalho, você tá sempre no mesmo trabalho, com as mesmas pessoas, ou com as suas sócias, você se vê muito, você faz a reconsagração do ventre, ela começa a ter cólica, ela começa a ficar com TPM, o teu marido fica chato. Por exemplo, teve uma outra história que a mulher tava fazendo a reconsagração do ventre, o filho, marmanjo, também online, e ao vivo, né? Então a gente tava vendo esse movimento. E aí ele batia na porta, ela, filho, gente, perdão, tipo, é um marmanjo, ele tá agindo como se fosse criança. E aí ele começou a vomitar sem parar. Por quê? Porque ele tava entrando no campo e tava realizando toda essa limpeza também. Então, é muito forte. É porque é uma liberação de gerações, Isso. né? Então, tanto pra frente, quando você já é mãe, né? Sim, é igual no Theta Healing, né? Que a gente trabalha 7 gerações atrás, 7 gerações à frente, né? Então, todas essas memórias, né? Que a gente guarda, que a gente carrega, imagina quanto tempo que a gente não tá com essa energia, com essas pedrinhas, com essa malinha aqui, né? Boa, sim. E aí, nossa, eu tô achando isso maravilhoso, esse movimento de liberação, de realmente mostrar para as mulheres que, de fato, é possível se reconectar com a sua essência. Porque uma coisa que eu vejo, principalmente meninas, né? Mas não é culpa das meninas de 17, 18 anos, muito desconectadas, muito perdidas. Mas também, se você for ver toda a sua história, né? É uma linhagem que já vem lá de trás, essa desconexão, né? Então, assim, é bom saber disso, é bom que esse conhecimento está chegando ao máximo de pessoas possível, né? Para que realmente a mulher se conscientize do poder que ela tem. Isso é muito liberador, isso é muito libertador. E você falou uma coisa, assim, muito importante. Imagina que antes, na nossa época, quando nós deitávamos a cama, a cabeça no travesseiro, nós tínhamos tempo para pensar, nós olhávamos para o teto, a gente tinha momentos conosco. Hoje em dia, o celular rouba e a gente fica o tempo todo à mercê da nossa programação. Lembra que no começo aqui do podcast nós falamos que existia uma camada de informações no campo e quando nós não pegamos a rédea da nossa vida, quem vai agir e dominar a nossa vida é todas as programações. Essas crianças que não têm tempo de qualidade com elas mesmas, é capaz que se tirar o celular por 2 dias, uma semana, entre em síndrome do pânico, porque não está acostumada a lidar com seus próprios pensamentos, ela está à mercê de toda essa programação. Né? Então, olha que raciocínio legal pra gente tirar disso que tu falou, né? Sim. E é uma mega ferramenta para você quebrar, porque pensa assim, ancestral. Gente, quantas, né, gerações. Essa bola de neve, o tamanho que não tá, de repente você rompe todo esse padrão, honrando, com todo respeito, né? Sim. Isso. Pra pegar a parte boa, né? Pra pegar a parte boa. E outra, quando a gente libera essas cargas, a gente também tá contribuindo para uma elevação de frequência do planeta, porque quanto mais pessoas libertas, né, e já antenadas e despertas para a sua missão, conectadas com a sua essência, sabendo valorizar, né, o ser que você é, essa conexão com essa terra maravilhosa. Imagina o quanto de amor a pessoa vai estar exalando e a frequência do planeta vai estar... Eu já imaginando a massa, né? Mas sabe que isso não é à toa? Olha que louco, no final da reconsagração do ventre, que passou um spoiler, no final da reconsagração do ventre, elas ficam num lago cristalino, e muitas mulheres juntas.
Gente, a quantidade, eu juro pra vocês, a quantidade de mulheres que falam que elas, quando eu vou guiar, elas já visualizam elas nesse lago cheio de mulheres antes de eu falar. Olha. Então é isso que você falou. Imagina no coletivo, a gente acaba uma reforçando. Por que a reconsagração ela tem esse poder imensurado que eu não canso, gente? Eu fico sempre incrédula, eu fico sempre impressionada com os milagres que vão acontecendo. Por quê? Porque ela tá muito forte, milênios de anos, fazendo a mesma coisa. Então o campo informacional carrega muitas mulheres. Quanto mais nós fazemos, e agora a gente tem o poder da internet, antes não tinha. Exato. Então a gente pode propagar cada vez mais. Que é como você está mexendo no campo, ele pode ser à distância, né? Como toda terapia Isso. vibracional, você consegue Sim. ter um endereço de vibração e Isso. fazer à distância. A gente está falando muito da parte energética, mas quando a gente está falando da reconsagração do ventre, eu penso também na parte das doenças ginecológicas, Isso. né? Vamos trazer Uhum. assim. Essa reconsagração, ela também faz uma limpeza nessa parte física, no corpo físico lá. Sim, Porque do nosso útero. E a gente acaba somatizando as emoções, Sim, né? isso, Que tudo às é vezes emoção, a né? doença é só a manifestação dessas Exatamente. emoções, Isso, né? perfeito. Então, eu entendo assim, que o nosso corpo subentende que o corpo é perecível e a alma é eterna. Então, cada vez que a gente precisa curar o nosso ser, a gente e não está conseguindo aqui no plano mental, a gente coloca no corpo e a própria doença já é a cura. Porque tirou da alma e tá somatizando no corpo. Então, conforme a gente vai carimbando sempre o mesmo programa, sempre baixa autoestima, sempre me anulando, sempre anulando meu feminino, sempre hipercontroladora. Bru, você é líder, não é hipercontroladora. Traz plano positivo. Super! Então, sempre isso. Então, o que isso significa? Por exemplo, quando nós estamos muito tensas, uma semana, nossa, que eu carrego o mundo nas costas, como que fica meu trapézio? Nossa, fica bem, pega bem aqui, né? Por quê? Porque o meu cérebro subentendeu que eu estou carregando o mundo nas costas. Lembra subconsciente metáfora? Então, para onde que vai? Para cá. Quando se trata do sistema reprodutor que fala de todo o nosso feminino, então, por exemplo, os ovários. O ovário é a parte mais ativa de todo o sistema reprodutor feminino. Por quê? Porque é ele que vai liberar, que tem os folículos, que vai liberar o óvulo. O resto é tudo passivo. As trompas é passivo, ela só recebe. O útero é passivo, vai lá implantar, então é tudo passivo. Que é tudo feminino. O feminino é receptivo, é passivo. E o masculino é ativo. Então, o ovário vai falar da mulher quando tá muito yang. Ou da mulher quando tem problema com o masculino. Então, por exemplo, fui abandonada pelo meu pai. Eu tive um pai alcoólatra, o meu pai não sabia tratar direito a minha mãe, então eu vou mostrar pro meu pai como é que é ser macho. Coloca o pinto na mesa. E aí vai dar o quê? Síndrome de ovário policísticos. Cisto no ovário. Eu estou reprimindo os meus sonhos para viver nesse mundo aqui caótico. E aí, que sonho? Que projeção para o futuro. Nossa, eu não acredito. Eu não tenho sonho. Eu esqueci de sonhar. Então, aqui não é os folículos, os óvulos, é o sonho, é a sementinha da vida. Então, dá problema aqui no ovário, entendeu? Então, o nosso sistema reprodutor feminino, ele tá correlacionado às coisas mais íntimas do nosso feminino. E quando a gente fica batendo na mesma tecla, não deu para funcionar aqui no plano mental, vem energia, plano mental, emoções, não funcionou? Condensa. Aí vai condensar na doença. Então, por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui. A gente tá com o banheiro inundado. Deixou a torneira aberta, o banheiro tá inundado. Meu Deus, deixa eu pegar o rodo. Você vai esvaziar o rodo sem fechar a torneira? Não, vai continuar vazando, não vai adiantar nada. É isso, a doença ela é isso. Não adianta nada você tratar fisicamente se a torneira continua aberta. Se a causa que está inundando tudo isso e está gerando a manifestação física vai continuar aberto ali. Então, precisa tratar o físico? Precisa, gente. Não estou falando para fazer a reconsagração do ventre e deixar o tratamento físico. Precisa. Já está manifesto ali, agora você precisa cuidar. Mas não adianta nada você cuidar da parte física já manifesta e a torneirinha continua aberta. Precisa tirar essa causa emocional. E a reconsagração é isso, é fechar a torneira. É tirar a causa emocional.
reprogramar. E aí depois você continua fazendo, passando rodo. Isso, e aí Entrei na analogia. isso. Muito bem. E precisa de muitas sessões, Rô, assim, ou Uma vez. É uma vez? É uma vez. Só que é assim, essa vez que você trabalha a reconsagração do ventre, às vezes, inclusive, eu trago. Lembra que eu falei lá do ex, que eu tentei esquecer, tive que ir da terceira? Sim. Então, por quê? Porque tinha muitas outras coisas que estavam correlacionadas a isso. Então, às vezes, você traz uma causa, mas só a tua inteligência emocional, das coisas que você não vê, sabe como tem que te programar. E aí vem outras causas. Então, cada reconsagração do ventre é que nem ayahuasca. Cada vez que você toma, você vai para uma Nárnia diferente. Então, a reconsagração, ela vai trabalhando por si só nessa inteligência e vai te levando para outros caminhos. Aí vem vários insights. Eu trabalho a minha ancestralidade, meu pai, minha criança interior, nossa, minha carência, cara, meus filhos. Então, ela vai te levando para caminhos diferentes. Mas, uma única sessão, você já transforma a sua vida, já é um divisor de águas. Já vai mudando, inclusive por 3 meses ela continua perpetuando e vai modificando seu campo. É muito comum ex-ligar. E o pessoal, os haters ficam falando assim, ai, mentira, isso é marketing. Aí tem vários depoimentos. Roberta, meu Deus! O ex ligou, meu Deus! Uma jornalista da UOL foi fazer um experimento na reconsagração do ventre presencial e ela foi lá completamente descrente, nada ligada nesse mundo. E aí ela leu antes pra estar habituada, saber o que perguntar e tudo. E ela falou assim, meu Deus, eu juro que eu não acreditava. 3 ex me ligaram, olha isso aqui, ó. E ela mostrando, gente, olha isso aqui. E ela colocou lá na matéria, na UOL, tá lá. Meu ex me ligou, me procuraram. E é isso mesmo. Por quê? Porque rompe o cordão. Eu ia falar, porque Isso. o outro lado tá sentindo. Tudo bem que a gente acaba sendo influenciada pelo depositor, mas quem depositou de alguma forma tá com esse cordão ligado, ele tá recebendo. Quando isso é cortado, a pessoa sente talvez um vazio, o mínimo uma mudança ali, Isso, né? Aí vem você na memória. Deixa eu ligar pra ver aquela coisa que aconteceu, Ele né? fala assim, ele sente aquele vazio. E aí o que ele fala? Meu Deus, nossa, eu amo ela ainda. Meu Deus do céu, nossa, a gente tá tão distante, né? Nossa, que saudade. Porque ele não sabe lidar com aquilo. Ele só sentiu, deslocou, tipo, nossa, soltou. E aí, cada um pode lidar de um jeito. Ele fala assim, nossa, senti saudade de você. Nossa, sonhei com você. Porque alguma coisa vai vir, entendeu? E os mais sensitivos sentem mais. Eu contava isso para minhas amigas e elas falavam assim, ah, não, eu sempre tinha 2 que me ligavam sempre. Inclusive, se eles estiverem vendo... Pensa aqui nos comentários. Eu vou confirmar aqui que é verdade. E aí, eu falava para as minhas amigas, lá pra Bia, ela falava assim, não, Beta, deve ser, minha irmã, gente, a Bia. Ah, não, Beta, deve ser porque você coloca nas redes sociais, ou eles percebem algum movimento, porque quando a gente tá solteira, dá uma vez assim, Bia, no dia seguinte que eu faço a reconsagração no ventre, eles percebem. E aí, eles mandam mensagem assim, ó, oi, Beta. E aí, Beta, o que tá acontecendo? Por que eu não paro de pensar em você? Mas, nossa, lembrei de você. Você te vê. Gente, é muito forte, muito nítido. A mulher tem que estar sã, né? Pra não acabou de limpar, fazer sujeira a caquinha de novo. É que elas falam assim, Roberta, eu fiz a reconsagração do ventre, o ex me procurou e quer voltar. Eu volto com ele? E aí? Depende, amada. O que você tirou daí que não tava legal? Mas olha, entender esse movimento, ele está te procurando porque houve um rompimento do cordão, então ele só não tá sabendo lidar com isso. Você tem certeza que você vai voltar? Porque, na verdade, ele não tá se habituando com esse cordão. Mas, por acaso, ele te procurou antes de sentir o rompimento do cordão? Ou será que foi aquele caso dele não ter se conectado com a essência dela, de tanta interferência que tinha? E aí, depois da reconsagração, limpou todo o campo e ele conseguiu enxergar quem realmente Essa foi uma perspectiva poética. Essa perspectiva porque pode acontecer também, não pode? Pode, por isso que eu nunca falo assim, volto com ele, não volto? Relacionamento é teu, karma é teu, né? Mas olha, é muito interessante entender todas essas perspectivas da reconsagração do ventre, justamente para ter isso que você teve. Esse instinto de saber que funcionar sozinha, de descobrir sozinha. O que acontece aqui nesse enredo? Eu tô disposta? Pode ser isso, como pode ser isso? Tô disposta? Então, muito interessante, é isso. Que lindo. Maravilha. Maravilhoso, gente. Tô encantada. E aí, assim, né, eu tava aqui pensando.
Eu pensei no polvo, e aí eu penso também, o polvo. Vocês vão olhar pras mulheres, vocês vão olhar e falar assim, será que ela é um polvo? Amém! Antes de conhecer uma mulher, você fala se é um polvo ou não. Então se limpem pra não serem um polvo. Mas aí o que eu tô pensando assim, a gente limpou, obviamente que a gente vai acabar trazendo várias, em cada sessão, assim como... Né, em terapias, na ayahuasca, enfim, a gente vai estar pronto para receber uma mensagem para limpar, porque a gente também aprende com a identificação, né, dos parasitas alheios, a gente evolui. Então, acredito também que através do nosso merecimento a gente vai abrindo essa portinha, limpa essa outra portinha e vai e tal. Mas ok, aí tô limpa. Aí vou me relacionar lá com o boy novo, limpa na minha pura essência, né? Me relacionei com o boy. Se não der certo, ou dando certo, mas eu não quero a interferência dele. Aí Faz de novo. Faz de novo. Isso, faz Mesmo de eu novo. continuando com ele, tendo uma relação regular, eu posso também ter uma certa limpeza regular para que aquela... Ou usar, às vezes, talvez... o Yoni Egg só pra... Né, tipo assim, eu gosto de você, mas você fica com a sua parte. Tipo, o que é dele é dele e o que é seu é seu. Tipo, né, o casamento com separação total de bens. O teu é teu bem, o meu bem é meu bem, e tá tudo bem, assim. Daria pra fazer, porque aí a gente tá limpinha lá, tá iluminada. Aliás, eu quero tirar uma foto aqui com o Yoni Egg, agora você é iluminada. Né? Ótimo. E aí a gente, pra quebrar, né, porque senão... Sim, imagina, né, pessoa que... tá se divertindo pelo mundo, né? Imagina fazer reconsagração no ventre toda semana, né? Não dá. Então, por exemplo, eu quando não estou me relacionando com alguém fixo e eu tenho eventualmente relacionamentos, eu uso Yoni Egg. Então tem algumas Yoni Eggs específicas que ajudam a retirar esses miasmas pós-relação. Mais que levinho, né? Obsidiana, jade, a jaspe também. Ela ajuda a retirar. Então, logo depois da relação sexual, colocou, retira e faz um banho, né, com a Yoni Egg e tudo. Ajuda a fazer essa reciclagem para não ter que fazer a reconsagração do ventre o tempo todo. Mas porque cada é forte, vez... né? A reconsagração, ela vai profunda. Né? Ela é bem forte. Então, e ela continua perpetuando por 3 meses. Então, imagina a reconsagração em cima de reconsagração. Vai transcender. Você iluminou. Então, mas cada vez que você termina um relacionamento, que você já tá com essa pessoa há muito tempo, então já existe muito laços, aí sim, tem que fazer a reconsagração. Igual uma faxina mais pesada de casa, energética, aquela que você não faz toda hora, mas pelo menos né, um anilzinho, a cada 6 meses, dá aquela limpada, né? É bom. Cada vez que muda de casa, faz aquele faxinão. Entendeu? Pra entrar e pra sair. Amém. Deixa eu te fazer mais uma questão em relação, assim, a essa parte, né? Quando você traz a reconsagração e traz todo esse movimento do feminino, né? Como que é essa relação íntima com a questão das mulheres? Se dá para entender, assim, com essa autonomia. Ela por exemplo, eu consigo fazer de forma autônoma alguma manutenção que você pode passar pra gente, uma dica? Para que eu tenha esse cuidado. Agora eu tenho a consciência. Eu mesmo tô aqui já precisando, já fiz uma lista. Eu acho que eu preciso fazer algumas vezes, tô precisando de algumas pedrinhas. Mas assim, para quem tá acompanhando a gente também... Talvez a Yoni Egg ou algo para já isso. Uma dica mais acessível. Uma coisa rápida, uma coisa rápida e fácil para fazer. Aquelas que já ficou preocupada, assim. Gente, nada substitui a reconsagração no ventre. Ela é muito poderosa, né? Mas tem vários recursos que a gente pode utilizar. No meu Instagram mesmo, eu trago várias. Tem respiração ovariana, tem vários. Respiração ovariana também é uma técnica taoísta milenar. E é muito forte também, ela é mais rápida. Então, uma amiga minha foi morar comigo, por exemplo, um tempo, que trabalhou na empresa, e ela falava assim, caramba, você faz mais respiração ovariana do que reconsagração do ventre, mas você fala mais da reconsagração do ventre, porque a respiração ovariana ela é rápida, vaporização ela é rápida, então faz super sentido o que você falou. Então, vaporização do útero, por exemplo. Vamos fazer, então, vaporização do útero com artemisia, que é uma planta muito forte para o feminino, e ela trabalha vários aspectos, e com certeza todo mundo vai se beneficiar da artemisia. E aí, como é que você pode fazer? Coloca num recipiente, por exemplo, você pode colocar até num Tupperware, coloca o Tupperware no vaso sanitário, primeiro esteriliza tudo ali, né? E aí, coloca essas ervas ali,
joga a água fervendo, avalia, você tá numa temperatura ideal pra você. Senta ali, quantas vezes a gente não fica ali, ó, só faz uma vaporização do útero. Coloca uma musiquinha, coloca velas no banheiro. Ai, que gostoso. E olha que lindo, e super prático, E super prático, fácil. porque né, Todo se ficar mundo de cócora, eu acessa. fico pensando assim, vaporização do útero, aquele rolê meio dos cóncoras, né? né? Pra Isso. algumas pessoas é tranquilo, mas pra algumas pessoas fica muito Sabe quem tempo me falou isso? Uma portuguesa que eu atendi, senhorinha, gente, ela tinha 90 e poucos anos, e ela falou assim, quando eu fui ensinar a vaporização do útero pra ela fazer, eu falei assim, cara, como é que eu vou colocar ela de cócoras? E aí eu fui explicando pra ela que eu tava tentando encontrar uma forma, ela falou assim, não, mas eu faço isso, a minha avó já me ensinava. Olha. E aí ela falou assim, então a Dicas de gente ouro. coloca na privada, coloca no vaso sanitário. Eu falei assim, uau, mulher! Posso multiplicar essa informação, né? Ótimo. Olha que fácil, Adorei. todo mundo tem. Com artemisia. Pode fazer com artemisia, pode fazer com orégano. Quem não tem orégano em casa? Tem orégano em casa? Usa todo o vidrinho do seu orégano hoje e faça a vaporização do útero. Eu Orégano sei. é maravilhoso. Tem pizza, macarrão. Não, tô fazendo minha Mas aí- vaporização. Isso, orégano é tirando ótimo. uma dúvida aqui, mas aí a gente não encosta, a gente só pega o Isso, vapor, não muito é bom, isso? sim, só o vapor. Tá, Quando você ok. imerge, gente, bumbum, é banho É de banho de assento, assento. é outra Isso, coisa. é Uhum. só encostar, até porque vai colocar água fervendo, então E aí o é só o vapor- vaporzinho. É por isso que você pôr a Tupperwarezinha ali embaixo, né, no vaso, e aí você consegue ter essa altura ideal, cara. Isso. Dica de ouro. Perfeito, não é? Ideal, ainda põe a velhinha, já pensei na velhinha, uma música Isso. clássica, né, aquele momento. Eu tenho uns rosa. podcasts que eu gravei, gente, eu não gravo podcast, mas tem coisas que eu preciso e que no Instagram não dá, né, esse recurso de É coisas longas. Então eu coloquei algumas mentalizações, Bacana. algumas coisas no meu podcast, Roberto Struzani. Aí, Tá onde? clica no podcast, no Spotify. Spotify. No Spotify, a gente coloca o isso. link também. Aqui, Isso. esse é mais Aí, fácil. se você quiser, vocês já ligam lá, as meditações tem várias. E aí já coloca, faz a vaporização e tchururu. Ó, artemisia, orégano, tá mais uma. Orégano, camomila, Camomila. camomila, todas, melissa, Uhum. maravilhoso também. Legal. Pétalas de rosa. Pétalas de rosa. Isso, faz uma vasoconstrição, trabalha o amor. Orégano, Legal. trabalha a ancestralidade. Candidíase, porque tem a parte fitoterápica também. Aham. Interessante. Maravilhoso. Só que Maravilha. candidíase não é bom fazer vaporização, porque umidade, então pode proliferar mais. Mas Aham. quando você não tá na crise, bom. Incrível. Maravilha. Essas dicas maravilhosas. E você tá dando curso de formação, que eu já estou Isso. super eu interessada. também. Estou Isso. interessadíssima. Eu já tava um pouco, agora eu tô muito. Ai, gente, é lindo. Nossa, é lindo. Porque ele é pra gente poder se auto-aplicar, não Isso. só na intenção da multiplicação, né? Mas a gente pode ter, por exemplo, essa formação para conseguir fazer essa. Isso auto- também. mesmas. Você pode fazer em vocês mesmas, mas a intenção da formação é você É perpetuar multiplicar, Para a mesmo. gente multiplicar. É você ser terapeuta. Legal. Você passar essa técnica, porque essa inclusive ideia existe um também. selo, né? Que é como se fosse o reiki também, né? É um Tá. selo no campo. Então, inclusive no curso que eu gravei, eu deixo claro para as mulheres, porque eu respeito muito religião. Eu tenho desde evangélica, hinduísta, tem de tudo. Então, e tem um público no mundo inteiro, né? Então, eu respeito muito isso. Eu aprendi a ser bem neutra mesmo. E aí, tem a iniciação com esse selo no teu campo. E, gente, eu fui numa monja, que eu ia tomar ayahuasca no alto de uma montanha com uma monja. Ela viu o selo no meu campo. Ela não sabia que eu fazia a reconsagração do ventre. E esse selo, ele é secreto. Então, eu não conto pra ninguém. Eu faço, mas é mentalização, é um yantra, né? Sim. Então, eu yantro esse símbolo nelas. Mas eu não passo isso pra ninguém. E ela desenhou pra mim. Eu quase desenhando aqui. Ela desenhou pra mim o símbolo que ela tava vendo no meu campo. Gente, por mais que a gente acredite, Sim. ter essas comprovações. Taurina. É taurina, Só né? reforça, Nossa, é só muito reforça. emocionante. É. Então, Que a lindo. gente, a gente sela isso. Então, mesmo no astral, por exemplo, a gente tem essa capacidade. É uma coisa milenar mesmo, ancestral Sim. nossa. E aí, as mulheres que não querem, não tem problema. Funciona também, né? Mas tem esse impacto mais forte. Então, fica a critério das mulheres terem esse selo ou não. Mas é necessário
ter isso. E, inclusive, como eu tive mais de 100 plágios quando eu fui colocar no papel da reconsagração, eu trouxe a reconsagração na mídia e antes ninguém falava a respeito disso. Inclusive, a gente conseguiu comprovar, né? E aí, depois de 1 ano, 2 anos, várias pessoas começaram a copiar. Pegam a arte que eu mandei fazer, façam Ctrl+C, Ctrl+V, copiam tudo. E hoje em dia tem muita reconsagração do ventre por aí, ou eles mudam o nome e ainda começaram a fazer a formação. Então, e aí vinha muitas mulheres pra mim falando que estavam tendo problemas, porque, gente, você tá mexendo numa coisa muito poderosa, ter um respaldo, né? Um então, eu comecei a correr atrás disso, aí a gente patenteou, regularizou tudo direitinho, aí agora tem certificado, a gente tá regulando o MEC, tem certificado internacional, que eu tenho bastante público em Portugal, então é tudo bonitinho, já tá gravado, vocês compraram, vocês já têm acesso a toda a gravação, e eu vou toda semana ao vivo por muito tempo, porque o MEC pede 360 horas, né? Então, gente, não precisava disso tudo de horas não, mas não tem muita informação aqui, eu falo a verdade mesmo. Eu estiver na faculdade e falo assim, nossa, estão enrolando a gente, né? Não precisa disso tudo, eu tô enrolando mesmo. Então, mas tem tanta informação. Cumprir carga horária. Eu vou cumprir a carga horária, mas é tanta informação, gente, é tão maravilhoso. E eu sempre quis passar dessa informação e me sabotava. Então, agora eu fui obrigada a passar toda essa informação. Então, tem eu aqui ao vivo toda semana por muito tempo. Só pertinho de você, a distância, né, pelo online. E quando que vai ser o lançamento, já sabe? A gente já tá acontecendo o pré-lançamento. Inclusive, o pré-lançamento, ele tem desconto, um desconto bem relevante, porque eu tô conversando ainda com a equipe pra gente iniciar o lançamento. Então. E aí, vai ter esse lançamento e depois vai ter o perpétuo. Que é por um valor perpétuo, mas a gente tá tentando discutir, porque eu sempre fui do perpétuo, né? A gente tá discutindo essa importância de ter um lançamento, até porque se alcançar um número muito grande de mulheres, é formação. Então, eu preciso dar um suporte. São mulheres que vão cuidar de outras mulheres, né? Sim, então, é uma forma limitada de eu conseguir dar suporte para todas essas mulheres. Então, a gente está pensando ainda nessa estrutura, mas já está aberto. E a gravação do que é necessário vocês saberem já está ali. Então, vocês recebem em 2 meses, que eu vou dando consultoria, ajudando vocês, converso uma a uma. Por 2 meses, vocês já recebem a certificação para já começar a atuar. Legal. Aí, depois dessas 300, você tem um outro certificado, que é essa burocracia toda. Mas assim que passou 2 meses, vocês já podem começar a trabalhar com isso. Olha que incrível. Maravilha. E é o link que você me passou também pra gente deixar disponível. Esse link é pra reconsagração do ventre para receber. Então você vai lá, senta onde você quiser, no carro que seja, e você vai iniciar a reconsagração do ventre. Só precisa de 2 fitas de cetim, né? E aí você faz em você mesma a reconsagração do ventre. A formação, eu te passo o link também, isso, para você colocar aqui embaixo. A gente já deixa disponível tudo na legenda, porque aí o acesso fica mais direto. Então, tem a formação que tá no pré-lançamento. Isso. Já tá com valor social, então a gente já deixa aqui. E tem também, vou deixar o link, que aí é a autoaplicação. Isso, a aplicação para você ser guiada, porque eu vou guiando. Tanto é que as mulheres falam assim, que eu vou guiando, eu falo assim, você entendeu? Elas respondem assim, como se a gente estivesse juntas. Então, é uma guiança. Então, eu vou guiando. E aí ela já vai sentindo cólica, ela já vai trabalhando, e aí é mais ou menos 1h30, 2 horas, e pronto, fez a reconsagração ali, acabou, já vai perpetuando. Que maravilhoso. Ai, que lindo esse trabalho, que linda essa maturidade de ver a Rô nesse momento, né? Já conhece de uma estrada, assim, de você poder estar nesse lugar, porque estar nesse lugar de multiplicar, né? De ser uma mentora para que outras mulheres multipliquem e possam estar fazendo tão bem. Essa saúde é encantador. Olha, eu amava cuidar de mulheres, mas cuidar de mulheres e vê-las, parece filha, sabe? E vê-las cuidando de outras mulheres, tem acho que aqui de cabeça, tem 3 que me vem à cabeça que estão num sucesso absoluto. Que legal. E, cara, a satisfação de vê-las ali tudo bonitinho, sabe? Crescendo. A bonita já. É tão mais gostoso. É muito bom. É muito... Ser mãe é uma coisa, né? Mas ser abuela, você tá vendo os produtos que você criou, dando os essa união, sabe? De mulheres. Sim. Imagina o quanto que essas mulheres cuidando de outras mulheres, gente. Imagina o quanto eu sozinha não consigo, sabe? E outras mulheres se realizando como eu me realizei, sabe? Cuidando. É muito linda. E a gente vê tanta transformação, e que eu não posso falar isso, então eu não estou falando isso, mas de cura, de diagnóstico, sabe? No médico falar assim, cara, eu não sei o que aconteceu, mas se ajoelha no chão e agradece, porque é um milagre.
Que lindo. Então, é muito bom. Que lindo. É muito bom. Gratidão, Roberta. Gratidão, Rô. Gratidão, olha, um prazer te Eu tenho que receber terminar aqui, chorando, né, na montanha e compartilhando desse conhecimento tão maravilhoso que com certeza que sua trajetória seja ainda mais abençoada, mais iluminada e todo sucesso para você. Gente, que gostoso, que lindo. Obrigada mesmo. Adoro. Obrigada, Gratidão. gratidão. E é isso, meus queridos, terminamos esse bate-papo aqui, né? Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já ativa o sininho, deixa ativado aí para receber as notificações, as novidades com esses papos interessantes, informação que transforma ou não transforma a realidade? Muito Transforma a mesmo. realidade. E o arroba da Roberta, eu vou deixar aqui embaixo, mas é arroba, Roberta Struzani, oficial. é o canal que te encontram pelo Instagram, né? Ou Isso. tem algum outro canal? O Spotify a gente vai deixar o link para as meditações também. Tem meufeminino.com.br, que tem bastante matéria, e no Personari, que eu sou colunista há 12 anos, tem mais de 200 matérias. Ah, Então que tem bastante Então, coisa para para você que assistir. gostou, tem ainda conteúdo disponível bastante, tá? Então, é isso. Eu agradeço a sua presença aqui. Espero que isso realmente transforme a sua vida, porque o trabalho está sendo feito para esse movimento, para que a nossa vida seja transformada de vocês também. E sejam muito, 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 vocês são muito especiais aqui para nós. Fortaleçam deixando o seu like aqui no canal. E é isso. Até o próximo encontro. Até o próximo. Gratidão. Gratidão.